Oi, gente, boa noite. Bom, eu vou tentar ao máximo fazer esse vídeo em parte 1, parte 2, porque ele é muito comprido. Qual que é a intenção desse vídeo? É contar a minha experiência com a síndrome de Guillain-Barré, o que aconteceu comigo, diagnóstico, todo o meu processo, desde os primeiros sintomas, né, até a recuperação. Ok? Então vamos lá. Eu moro nos Estados Unidos, eu moro na Flórida. E eu fiz uma cirurgia no Brasil. Em maio, no começo de maio, eu fiz uma cirurgia no Brasil. Eu não queria fazer essa cirurgia nos Estados Unidos, aqui onde eu moro. Por quê? Porque eu não tive boas experiências, né, com os médicos aqui. É muito diferente, né? Tanto a minha experiência como de pessoas que eu conheço, teve muitas complicações, muitos problemas. E eu tomei a decisão de não fazer essa cirurgia. Que cirurgia? Era uma cirurgia de troca de prótese. Uma cirurgia estética, né? Uma cirurgia plástica. E eu aproveitei, né, essa cirurgia para fazer outras coisas. E aí, mas eu queria que fizesse com um médico brasileiro. E assim eu fiz. Eu fiz essa cirurgia no começo de maio, tá? E eu, em Belo Horizonte, na sede de Belo Horizonte. E eu peguei o voo para cá, de volta, cerca de 2 semanas depois. Mais ou menos 2 semanas depois. E eu tive a liberação do médico para vir. O médico me viu antes de embarcar, um dia antes. Ele me viu, me liberou, falou que estava tudo perfeito e tal. E eu tive uma recuperação, meu pós-operatório foi extraordinário, maravilhoso, eu estava me sentindo muito bem, né? Enfim, sem problemas nenhum. Eu peguei o voo para voltar para Miami, né? Foram 2 voos, era Belo Horizonte, São Paulo, Miami. E Belo Horizonte, São Paulo, foi tudo perfeito, né? E eu peguei São Paulo, Miami, 11 horas da noite, porque eu gosto de dormir, não gosto de avião, então eu peguei o voo da noite para dormir e já chegar em casa, né? E ao chegar em Miami, né, eu esperei todo mundo descer do avião e 2 homens grandes, né, fortes, sentaram na minha direita ou na minha esquerda. Eu fiquei no meio, né, mas eu estava muito bem. E fui com a meia, né, compressora e tal. Tomei a injeção de trombose antes de embarcar certinho. Enfim, e quando eu cheguei, todo mundo desceu, eu fiquei sentada. Quando eu levantei, eu notei que a minha perna estava formigando. E eu pensei, falei, nossa, deu cãibra, mas eu levantei. Eu levantei com a perna formigando mesmo, peguei as minhas malas e saí do voo. E fui andando. Quando eu estava andando em direção para pegar minha mala, né? Saí do avião e da aeronave e fui em direção para pegar minha mala. A minha perna estava formigando muito, né? E aí eu comecei a perder força na perna, de repente. E aí eu perguntei para as meninas do aeroporto se eles poderiam me ajudar. Eles pediram uma cadeira de roda, eu sentei, né? E eu olhei para minha perna e eu notei que ela estava muito inchada. Falei, nossa, eu tô cansada demais disso. Foi circulação, tá? Eu preciso chegar em casa e preciso descansar. Foi o que eu pensei. Cheguei, meu marido tava lá fora me esperando. Eu levantei da cadeira e fui em direção ao carro e falei para ele, eu preciso ir no banheiro. E aí ele falou, tá bom, no caminho de casa, eu paro em algum lugar. Ele parou, né, no McDonald's que ele parou, que eu precisava usar o banheiro urgente. Eu não consegui mais andar. Ele abriu a porta, eu tentei colocar a perna e caí. E ali eu falei, meu Deus, Matheus, que é o meu marido, né? Eu falei, Matheus, eu não consigo andar. Ele me levou para casa, e lá ele me carregou até o quarto. E ali eu comecei a ficar bastante assustada, porque eu não estava conseguindo mais andar, perdi os movimentos, a força, os movimentos não, que eu ainda tinha alguns movimentos, mas eu perdi a força das pernas, das 2 pernas.
E eu entrei em contato com o meu médico. O meu médico falou, provavelmente você apertou, né, o nervo, comprimiu, né, o nervo e tal. E tomou uma vitamina B12, vamos esperar até amanhã. Vamos ver o que acontece. Eu fiquei bastante assustada. E aí eu esperei, sem movimento das pernas, sem força das pernas, e eu não estava com muito movimento. Eu percebi que eu estava perdendo esses movimentos das pernas. E no outro dia, eu notei os meus braços formigando também. Aí eu fui para o hospital, pedi para meu marido me levar para o hospital agora, porque o que eu mais temia estava para acontecer, que foi exatamente o que aconteceu com as pernas, né? Primeiro, formigamento, depois eu perdi as forças, depois fui perdendo os movimentos. E estava acontecendo a mesma coisa com as mãos, com os braços. E assim, fomos para o hospital. No hospital, eles já me internaram na área do CTI, né? De unidade de terapia intensiva. E ali começou a busca de o que era, o que tinha acontecido, né? Eles acharam que eu tivesse tido um infarto, um derrame. E saiu essa busca, né? Os médicos de fazer CAT scan, de fazer uma tomografia, né? Computadorizada, foram feitos vários exames. O procedimento, eu notei que o procedimento daqui é diferente do procedimento do Brasil. Porque eu pesquisei bastante, né, o que estava acontecendo, o que tinha que fazer. Só que os médicos aqui, eles estavam confiantes que era assim um AVC, que era assim um derrame, que era um infarto. Aqui não é muito popular síndrome de Guillain-Barré. No Brasil eu percebi que sim, que é, mas aqui eu percebi que os médicos estavam determinados a achar um AVC. Eu fiz também MRI. MRI é tomografia, não é tomografia, eu esqueci o nome, esqueci. É um exame, né, onde faz todo o mapeamento e tal, com contraste. Fez CAT scan, MRI, fez vários exames de sangue. Só que eu não estava conseguindo, parecia que tinha alguma coisa na minha garganta. Começou a parecer que tinha alguma coisa na minha garganta. Parecia que era uma garganta inflamada. Então, eu já vi que estava querendo, né, afetar o meu sistema respiratório. Eu fiquei lá uma semana. E depois eu fui transferida para o quarto. E não foi achado nada de AVC, de um derrame. E aí foi que eles fizeram uma punção lombar, que doeu horrores. E nessa punção lombar a proteína estava alterada. E aí eles deram de novo o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Eu fiz a imunoglobulina, né? E depois da imunoglobulina, eles me colocaram para o processo de reabilitação dentro do hospital. Lá no hospital onde eu fiquei, que foi em West Palm Beach, eles têm um centro de reabilitação. Lá dentro mesmo, bastante intensivo. Então eles me transferiram da ala hospitalar para a ala de reabilitação, logo depois da imunoglobulina ser feita. Só que uma semana já que eu estava na reabilitação, eu tenho uma parada respiratória. Parecia, no meio da noite, 2 horas da manhã, parecia que alguém estava me enforcando. Eu fiquei sem ar. Meu marido estava dormindo perto de mim, ele acordou e chamou as enfermeiras. No outro dia veio uma neurologista e a gente fez outra punção lombar. E a proteína estava muito mais alterada. E eles me transferiram do centro de reabilitação, para de novo de volta para o hospital, para fazer o plasma. Ali no plasma, eu não consegui terminar porque eu peguei uma bactéria generalizada do hospital e aí eu vim a óbito. Eles conseguiram me manter viva por causa de uma bactéria. Eu estava com uma febre altíssima, passando pelo processo de plasma, mesmo com a febre altíssima. Eu estava muito fraca, muito debilitada ali.
O meu batimento foi a 158, se eu não estou me engano, se eu não estou enganada. E aí eles conseguiram me estabilizar. E aí ainda assim eu não conseguia sentir minha perna, mas durante todo o processo, agora eu quero falar da parte mental, da parte psicológica. Em todo momento eu falava que eu ia andar, que eu ia voltar a andar. Em todo momento eu acreditava que tudo aquilo ali ia passar. É muito difícil, é muito desafiador, em meio a tudo que você vê, todas as impossibilidades, tudo que os médicos ali estavam me falando, porque todos os médicos falavam, você vai andar, você tem uma possibilidade de andar sim, eu já vi muitas pessoas andarem, mas tem pessoas que ficam sequelas dessa doença. Então, eu não deixava isso entrar na minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu tenho empresa, a minha vida, eu tenho filhas, tenho uma filha e tenho uma enteada, praticamente da mesma idade, então a vida é muito corrida aqui. E estar numa cama sem os movimentos, para mim, foi uma das piores experiências da minha vida, eu não desejo isso para ninguém. Mas como a minha fé me ajudou, como a certeza que Jesus estava no barco me ajudou, a certeza que eu ia correr. Eu mentalizava todo dia eu correndo. Eu fiz uma inscrição de uma maratona, mesmo sem sentir as pernas. Porque eu pensava, eu acreditava, eu vou correr essa maratona. Eu acredito, né, que eu vou estar nessa maratona muito bem. Com um ótimo condicionamento físico, ninguém tirava isso da minha cabeça. Quando eu fui para o centro de reabilitação, logo depois da imunoglobulina, eles falavam para mim, os fisioterapeutas, Fabi, eu vou te ensinar agora como sair do carro com uma prancha. Né? Assim, você não precisa ser dependente de ninguém com essa sua paralisia. Eu comecei a chorar e eu falei, eu não vou aprender como funciona isso, porque eu vou andar. Eu não vou ser uma pessoa dependente. Eu acredito, eu vou sim me recuperar 100%. E como isso foi importante para mim. E no meio da noite, nas madrugadas de UTI, eu fechava o meu olho e eu profetizava. Nervos agora funcionam. Tudo que está fora de funcionamento funciona agora em nome de Jesus. Eu dava ordem, eu dava comando, chama voz de comando. Eu acredito no poder da palavra. Eu assisti um filme no Netflix quando eu estava no hospital, que me ajudou muito, chama A Cura. Maravilhoso. Eu acredito que tem, que me ajudou também, me impulsionou muito. E no meio da noite, eu não conseguia dormir, tentava mexer a perna, não conseguia, tentava levantar a perna, não conseguia. E quando eu não conseguia, eu falava, você vai funcionar agora, eu dou ordem. Mas eu acho tão importante você, independente das circunstâncias, enxerga pela fé aonde você quer chegar, porque o seu corpo, você não pode alcançar o lugar onde sua mente ainda não chegou, não alcançou. Isso foi fundamental para mim. Eu não terminei o plasma, no terceiro dia, eles tiveram que tirar por causa da minha febre, por causa da infecção. Só que aí, nesse dia, eu levantei pela primeira vez. E os médicos vieram me ver, os fisioterapeutas foram lá me dar um abraço, porque ninguém estava acreditando que eu tinha me levantado. Eu estava sem força. Mas eu consegui ficar de pé, com ajuda. Eu consegui ficar de pé. Meu marido, ele veio mostrar uma cadeira de rodas, veio me mostrar um andador. Eu olhei para aqueles instrumentos e falei, eu não vou precisar disso. Arranca esse trem da minha frente, pelo amor de Deus, porque eu vou andar, eu vou ficar de pé, eu vou andar, eu vou correr uma maratona. E isso foi fundamental para mim. Fundamental. Naquele dia, foi o primeiro passo. Com muita dificuldade, mas foi o primeiro passo.